O livro bíblico de Apocalipse costuma gerar diferentes reações nas pessoas. Há quem o evite, mas também encontraremos aquelas pessoas que são fascinadas por esse texto. Uma parte do livro de Apocalipse se destina a 7 igrejas. Você certamente já ouviu falar das 7 igrejas do Apocalipse. O que o livro de Apocalipse revela para aquelas 7 igrejas? Qual é a mensagem de Deus para as 7 igrejas de Apocalipse? Eu sou Rodomar Ricardo Hamloff. Neste vídeo vamos entender a mensagem de Deus para a igreja de Éfeso, conforme o texto que nós lemos em Apocalipse 2. Seja bem-vindo ao canal Teologia Missional. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A primeira mensagem se destina à igreja de Jesus, que está na cidade de Éfeso. Éfeso era simplesmente uma das 4 cidades mais poderosas do Império Romano. Tinha cerca de 250 mil habitantes na época. Era, assim, um importante centro de comércio, de negócios. A cidade também era um importante centro religioso. Havia ali um famoso templo dedicado à deusa da fertilidade, Ártemis ou Artemis. Estudiosos revelam que atuavam nesse templo milhares de sacerdotes, bem como prostitutas e prostitutos religiosos. O livro de Atos dos Apóstolos revela algo quando da passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Éfeso. Ali nós lemos que houve uma verdadeira confusão com Paulo por causa da mensagem que o apóstolo pregara contra o templo e a deusa dos romanos. Outro aspecto da religiosidade de Éfeso era o culto ao imperador. Éfeso era uma espécie de guardiã desse culto na época do imperador Domiciano. Havia ainda uma significativa presença de judeus na cidade. A igreja de Jesus começou a se formar a partir do trabalho de missionários como Priscila, Áquila e Apolo. Isso além do trabalho do próprio apóstolo Paulo, que também passou pela cidade pelo menos 2 vezes, e numa das vezes ele passou um período considerável ali. Todas as mensagens às 7 igrejas referem-se a um anjo da igreja. É muito comum a manifestação de anjos relacionados à tarefa de mensageiros de Deus. Outra coisa a se dizer é que nenhuma igreja local existe de forma independente da realidade em que está inserida. Cidade, cultura, costumes, tentações. Há, portanto, uma identificação da igreja com a cidade. Assim como a cidade se orgulhava por sua grandeza, sua importância na região, no império, também a igreja se orgulhava por estar em tão importante metrópole e por ser uma das primeiras igrejas da região. Ela é, assim, a primeira das 7 a ser mencionada e receber a mensagem. A tentação de toda igreja que começa bem, sendo fiel a Cristo, é de se acomodar. Parece que a igreja em Éfeso também vivia uma situação em que negligenciava verdades fundamentais do Evangelho. Quando o orgulho toma conta de uma igreja, ela pode se esquecer de que Cristo é o verdadeiro soberano, e não a igreja. Igrejas locais podem crescer e se tornar poderosas, com muitas frentes ministeriais, podem realizar grandes obras de caridade. A igreja de Éfeso começa sendo elogiada pelo bom trabalho e por colocar à prova os profetas, a fim de não permitir líderes mentirosos em seu meio. Ainda assim, Deus não estimula que se fechem os olhos para os problemas. Alguém poderia dizer, ora, por que focar nos problemas, nas coisas negativas?
Por que olhar para as coisas ruins? Vamos valorizar e divulgar apenas as coisas boas, as coisas positivas. Essa não parece ser a postura mais indicada e por um motivo muito simples. São essas coisas negativas, a negligência, a tolerância com o pecado, o orgulho, o esfriamento, que a médio e longo prazos acabarão com tudo. Por isso não adianta tapar o sol com a peneira. Quando a mensagem diz conheço as tuas obras, então sim, Jesus conhece a igreja e vê tudo o que ela faz. Quando se trata de Cristo, o conhecimento que ele tem é absoluto. Jesus conhece toda a nossa comunidade espiritual. Ele sabe do nosso envolvimento e empenho pela igreja. Considerando todo o contexto religioso da cidade de Éfeso, é elogiável como aquela igreja não tolerava os falsos mestres, as mentiras, a heresia. A igreja é elogiada por colocar à prova os ensinamentos dos falsos mestres. Portanto, vemos que testar, avaliar, submeter à prova os ensinamentos de mestres e pastores é algo positivo, elogiado por Jesus na igreja de Éfeso. Não dá para simplesmente aceitar todo e qualquer ensino como se viesse de Deus. Entre os hereges que estavam ensinando mentiras e desviando as pessoas na cidade, ali na época, havia os nicolaítas, mencionados em Apocalipse 2:6. Havia, portanto, aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos ou até superapóstolos, pois queriam estar acima de homens como Paulo, como Pedro, como aqueles que levavam o evangelho de Jesus pela região. A igreja de Éfeso é elogiada por colocar à prova e rejeitar os falsos mestres. A mensagem, porém, não foca apenas os pontos fortes da igreja de Éfeso. É preciso falar também dos pontos fracos. Negligenciar isso seria fechar os olhos para a ameaça que está muito presente e pode comprometer a igreja. Se por um lado a igreja de Éfeso se mantinha perseverante, firme em favor da verdade do evangelho, triunfando assim sobre os hereges e se mantendo vigilantes, há um problema extremamente sério e que não pode ser ignorado. Se Deus manifesta aprovação e alegria com a igreja de Éfeso, há, no entanto, também motivos para descontentamento. Assim, o tom da mensagem muda drasticamente. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Os efésios não demonstravam mais a resposta que inicialmente demonstraram ao amor de Jesus. O cristão, quando se descobre aceito, perdoado, amado por Jesus, se encanta por este amor. Mas os efésios deixaram isso esfriar. Nessa época, quando a igreja de Éfeso recebe a mensagem de Apocalipse, ela já vivia provavelmente a segunda geração da igreja. Por mais que eles se dedicassem à sã doutrina, à ortodoxia, que se indignassem contra as heresias e os falsos mestres, o fato é que também estavam acomodados nisso. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12, Jesus previu que o amor de muitos esfriará. Era isso que estava acontecendo entre os membros daquela igreja em Éfeso. Cristãos podem ser muito zelosos em defender a verdade, em denunciar as heresias e, ao mesmo tempo, deixarem o amor de lado. Este era, por exemplo, o mal exacerbado na atitude de muitos fariseus. Eles se dedicavam às leis, ritos religiosos, enquanto demonstravam incapacidade de empatia e amor pelas pessoas. Fica, portanto, alerta. Podemos odiar o pecado nos outros, lutar contra os falsos mestres, combater as heresias. Mas, se com isso perdemos a nossa capacidade e entusiasmo pelo Evangelho, passamos a agir asperamente com o próximo, então nos falta o amor de Cristo. E não adianta nos desculparmos com um discurso de amor a Deus, pois este é denunciado como falso, se não se traduz em amor ao próximo. É como escreveu João em sua terceira carta: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? O próprio Jesus resume os mandamentos como amor a Deus e amor ao próximo. Como amar a Deus e não amar a seus filhos? Qual era então o problema dos efésios? Parece que eles eram mais zelosos e amantes da verdade do que eram capazes de amar a Deus e amar uns aos outros. Fica o alerta para que cuidemos também nós,
Hoje, para que o amor não se esfrie, dando lugar a um rude zelo pela doutrina mais correta, cabe um alerta. Aqui não se trata de uma polarização do tipo ou isto ou aquilo. Lembremos que sim, é importante denunciar por a prova e evitar as heresias e falsos mestres, tanto que a igreja de Éfeso é elogiada por isso. O problema aparece quando isso é colocado acima do amor. Quando o problema é detectado, resta a solução. E a solução apresentada pelo Evangelho é arrependimento e mudança. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Os avivamentos na história da igreja têm relação com esse lembrar, a tomada de conhecimento que gera transformação concreta a partir do amor de Jesus. Lembrar a palavra de Deus era algo frequente no ministério dos profetas, lá no Antigo Testamento, quando o objetivo era alertar o povo e chamá-los ao arrependimento, chamá-los de volta para Deus. Quando nós nos desviamos dos caminhos e da vontade de Deus, a única alternativa que resta é o arrependimento. Lembra-te, arrepende-te e volte. Esta é a palavra para uma igreja zelosa, porém fria. Uma vez que há um problema e ele foi claramente diagnosticado, importa agora tomar uma atitude com relação a isso. É preciso reagir ao problema. Não basta apenas uma nova direção. Não é suficiente um remediar qualquer. É necessário um arrependimento verdadeiro, um retorno àquilo que Jesus Cristo representa para a igreja. Há ainda uma palavra difícil que também não pode ser negligenciada nessa mensagem para a igreja de Éfeso. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É uma palavra de juízo. Quando a igreja deixa o primeiro amor, quando ela abandona a integralidade do evangelho, ela simplesmente deixa de ser igreja. Tirarei do seu lugar o teu castiçal. Assim como o castiçal ou o candelabro iluminam o ambiente, é função da igreja ser uma luz no mundo, uma luz ali onde Deus a tem chamado. Assim, quando ela deixa de iluminar, ela perde completamente a sua posição como igreja diante de Deus. Ela pode continuar a existir ali como um grupo religioso qualquer, uma organização social, cultural, folclórica, humanitária, enfim, mas não é mais reconhecida como Igreja de Jesus. O amor se esfriou. A apostasia é completa. Resta apenas o juízo de Deus para lidar com este povo. Esta é, em resumo, a mensagem de Deus aos Efésios. Vocês odeiam as mesmas coisas que eu odeio, mas precisam voltar ao primeiro amor. Odiar o pecado, odiar as práticas detestáveis, não é odiar as pessoas. As pessoas, os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, sempre são objetos do amor de Deus. Portanto, sim, Deus odeia o mal e se demonstra implacável contra a injustiça e a maldade. Ele também se revela como incondicional em seu amor e misericórdia. A mensagem se encerra assim com as seguintes palavras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.